minuto. Deixa eu ver. Pronto, tá? E aí a gente vai estar falando hoje sobre massas doces. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês umas coisas que eu estava lendo, tá? Que é muito importante esse momento que a gente está passando, porque isso significa que a gente está muito conectado com a internet. A gente está tendo uma aula aqui, mesmo que seja teórica, 100% teórica, mas a gente está tendo aula pela internet. Isso é muito bom, porque significa que vocês e eu estamos tendo esse contato com a internet, tá? Bill Gates, deixa eu até anotar aqui. Bill Gates, ele falou uma frase muito interessante sobre isso, né? Em alguns anos vão existir dois tipos de empresas: as que estão na internet e as que estão fora da internet, né? E hoje em dia a gente vê que as que estão dentro da internet, elas estão se multiplicando, elas estão crescendo cada vez mais. E é muito bom quando eu vejo os alunos, mesmo que sejam números poucos, né? Agora temos 4 alunos, não sei o que aconteceu com os outros, mas a gente tem, vocês estão se conectando e estão buscando esse tipo de conhecimento, tá certo? Outra coisinha que eu quero separar para vocês é um livro que eu estou lendo sobre marketing para confeitaria. E ele fala, eu não passei isso para a turma anterior, porque eles ainda estão bem no comecinho ainda, e vocês já estão uns passozinhos na frente. Sobre venda. Vender uma vez é uma sorte. Vender uma vez ou outra é uma sorte. Vender todo dia é uma ciência. É entender seu cliente, seu produto, seu mercado. É identificar que funciona e aplicar uma vez e outra e outra. Então, é muito importante a gente entender o nosso cliente, tá certo? A gente vender vender, ela não é uma tarefa fácil, tá certo? Vender todo dia não é uma tarefa fácil. É preciso a gente entender o nosso cliente e buscar motivar ele a comprar da gente cada vez mais. Isso existe várias ferramentas, né? Através de premiação, de bonificação para o nosso cliente, de um mimo, né? Às vezes, com um brigadeiro você consegue vender, sei lá quanto. Eu já consegui, com um brigadeiro, conseguir fazer uma festa inteira, né? Recentemente, eu estou ajudando bastante minha mãe nesse processo. E mãe, eu tenho uma cliente minha, porque eu não faço mais bolo, mas minha mãe faz. Mãe, tem uma cliente minha que, se a senhora fizer uma demonstração com ela, ela gostar, ela vira cliente da senhora. E ela não queria, porque ela é muito presa a isso. Isso não vai dar certo, não sei o quê. Acabou que eu convenci e eu dei um pedaço dessa fatia do bolo da minha mãe para a cliente. A cliente amou, pediu outra fatia do bolo por encomenda. Em seguida, pediu a metade da peça inteira do bolo dela. Encomendou para a vizinha dela, que é a irmã dela, para fazer a festa dela. E já está com outra encomenda. Ou seja, é muito importante a gente se mostrar, né? Quem não é visto, não é lembrado. Tá bom? A gente vai começar a nossa aulinha hoje sobre donuts. Faz parte do mundo e do universo de massas doces. Era uma aula que era para a gente estar dando inicialmente prática, mas devido a isso a gente vai dar uma adiada nessa aula prática e a gente vai fazer essa brincadeirinha de conteúdo agora, tá? A parte teórica. E vai ser muito bom para vocês, porque vocês já vão... Eu quero que vocês façam em casa, tá bom? São materiais super acessíveis e, ao fazer em casa, vocês vão tirando as dúvidas comigo. Mas acredito que vocês... Todo mundo aqui já passou pelo modo de salgados, massas caseiras, salgados assados. Todo mundo sim? Ótimo. Pronto. Baseado nisso, não vai ter mais nenhum mistério para vocês, tá bom? Porque fica naquela questão da hidratação da massa. Nas padarias, os donuts, eles são feitos com a massa do pão sovado. Vocês conhecem, né? O pão sovado é aquela massa mais umidazinha, mais molinha, tá? A gente vai fazer uma massa bem semelhante. Acontece que a gente não vai ter os fornos da padaria, que tem o quê? Que tem... como é que eu posso te dizer? Que tem vapor e etc, tá? Mas a massa que a gente vai estar trabalhando hoje é uma massa espetacular. Eu gravei um vídeo para vocês vão ter esse vídeo em primeira mão. Eu ainda não postei esse vídeo e ao postar esse vídeo, eu vou postar o vídeo cheio de edição, onde eu vou tirar muita coisa desse vídeo
porque não vou tirar muita coisa, mas as informações que eu vou passar para vocês aqui, eu não vou expor, porque, enfim, vocês estão me pagando para isso e as outras pessoas não. Então, falo muito só por cima e para vocês eu vou adentrar 100% nesse mundo, tá bom? Assim como eu faço em todas as minhas aulas com vocês. Eu vou espelhar aqui uma tela, tá certo? Se vocês estiverem vendo essa tela, vocês me confirmem, por favor, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver essa tela de um vídeo? Não? Consigo. Consigo. Pronto, eu Tá vou dar... aparecendo a tua foto aqui. Isso, O meu pronto. tá travado. Ah, é porque tá parado, né? Tá parado. Eu vou dar play agora, tá? Eu vou parar esse vídeo de instante em instante, porque eu quero falar cada pedacinho desse vídeo, tá bom? Eu vou dar play agora, tá certo? 1, 2, meia e já. Ô, Felipe, eu não tô escutando nada dele. Vocês não estão escutando? Alguém não está escutando? Escutaram alguma coisa, gente? Não, tá muito baixo, não dá para ouvir. Tá, um minutinho. Vou tentar aumentar. E agora? Continuo sem escutar. Tá muito baixo. Muito baixo. Um minuto. Áudio. Trilha de áudio. Continua muito baixo. Vocês já tentaram aumentar o volume Tá, do... o meu tá travado. O meu volume tá no máximo. Não tá, tá muito baixo. Tá horrível. Eu vou tentar espelhar aqui de outra forma. Tem uma caixinha não de som para auxiliar? Pois é. Eu vou tentar ligar aqui no meu som. Peraí. Peraí. Tu tá de Coisa do professor. Pois O professor não tem uma caixinha não para auxiliar o Se eu som? ligar no meu, acho que melhora pra mim, que eu vou ouvir mais Eu vou alto. tentar aqui fazer uma transmissão Se múltipla. colocar... Vou tentar, uma peraí, que vai dar transmissão. certo agora. Pois vai. Yuri, vem aqui, Yuri. Mas a minha voz vocês Como é escutam que eu tranquilo, né? Como é que eu sei se eu As tô duas falando, se eu tô pessoas. falando? Tá aparecendo teu nome, Yuri. Eu vou dar play e vocês vão me dizer, tá? Eu vou passar aqui no meu celular e você pode brincar. Eu peço que quem esteja com o microfone ligado, desligue. Desligue, tá? Pronto. Mas vai ter a receitinha sim do Dani. Mas vai ter a receitinha. Conseguem escutar? É um doce que tá muito em alta. E o mais legal é que você pode brincar com cores e sabores. Vai ter a receitinha sim do Dani. Mas vai ter
Felipe, aqui tá travando muito, Felipe. Tá, um minutinho que eu ainda tô ajeitando o vídeo aqui, talvez seja por isso. Ó, vou dar play, tá? 1, 2, meia e já. Tinha sim do Donut. O Donut é um doce que tá muito em alta e o mais legal é que você pode brincar com cores e sabores. E também a gente pode rechear o Donut e fazer coberturas bem legais. Eu vou ensinar a cobertura para vocês e você pode fazer várias cores, pode colocar o que você quiser. É muito legal fazer donuts, a criançada vai adorar. E é um doce que está preenchendo muitas vitrines de padaria. Está voltando com tudo. E também, para quem não sabe, o donut é uma massa, é a mesma massa do sonho. Então, eu vou ensinar todo o processo de solva da massa. E quem quiser fazer essa massa na batedeira também dá certo. Eu vou fazer essa solva na mão, porque nem todo mundo tem uma batedeira que tem o gancho. E para isso, para ficar acessível para todo mundo, eu vou fazer a solva na mão. Então, fica atento a cada detalhe, porque é muito legal e principalmente muito gostoso e muito vendável. Para finalizar, fiquem atentos até o final do vídeo, porque é só no final do vídeo que eu te passo a receita, tá certo? Então, não amasse que a gente vai começar agora. Ok, até aí? No meu tá travando muito. Travando muito. Tá Ah, passando travando, parte fica. por parte, Gabi, o teu pulando. tá bem? Como? Não, Não tá- meu vídeo não tá legal. Gabi, o teu tá bem? Travando direto. Tá. Ó, gente, Gabi, destrava teu microfone. Não tô te escutando. Tá O travando meu também. fica pausando o vídeo, eu Tá. não consigo. O que Fica tá... pausando. Calma. O que tá travando é o vídeo ou é o áudio? O É o vídeo vídeo. trava e o áudio fica desfocado, assim, não Tá, fica pois eu muito vou perfeito, falar, assim, eu não vou mais usar o áudio e eu vou falar agora só através do vídeo, tá? O que eu falei agora nessa introdução foi exatamente sobre o sucesso do Donut. Hoje em dia, os Donuts, eles vêm tendo lojas próprias, ou seja, significa que estão vendendo bastante Donuts, tá bom? Então, o Donut, ele pode ser tanto doce como salgado. Isso eu não tinha dito no vídeo, porque é uma informação que eu não passo. O donut, ele é uma massa neutra. Então, a gente pode estar brincando com sabores doces e sabores salgados. Usando requeijão, cream cheese, para fazer a parte cremosa e por aí vai, tá? A gente vê donut de frango, de carne seca, carne do sol, coração de frango e por aí vai. Tá? Dos gostos mais variáveis. E da parte doce, é aí que a gente vê também a variação bastante grande. Resumindo, o donut ele está voltando, tá? Já é uma realidade nas padarias. A gente está pedindo, a gente está fazendo muito. Não é uma demanda só da confeitaria, é uma demanda também dos empresários. Quando é uma demanda dos empresários, é porque eles realmente veem que está tendo saída. E se está tendo saída, está entrando dinheiro dentro da loja. É exatamente isso que eles querem. Então, a gente está focando muito nessa brincadeira aí de donut, além de ser um produto muito barato, o custo é muito barato e a gente pode deixar a nossa vitrine maravilhosa, tá bom? Ah, professor, eu não tenho vitrine, não tenho loja, tá? Então, assim, hoje em dia, quem não tem loja, a venda é feita em caixinhas, em hamburgueiras, ela também é feita embalada no plástico filme, que é uma informação que eu também não dou nesse vídeo, mas eu tô falando aqui para vocês, tá bom? Ele é feito, ele fica muito bonito embalado em plástico filme, porque fica bem grudadinho, e aí, principalmente o doce, porque a gente banha ele no chocolate fracionado. Fernanda, fala alguma coisa? É porque eu queria saber se esse vídeo aí é o que tu vai passar pelo Instagram. Vou. Porque aqui eu não tô vendo direito pra gente poder ver lá, né? Certo. Tu não tá ouvindo ou tu não tá vendo? Ouvindo tá com uma dificuldadezinha, mas vendo é pior, porque é como se fosse várias fotos sequenciadas, como se fosse slide, não você falando. Ah, entendi.
tá? Entendeu? Mas eu vou falando, eu vou botar esse vídeo no Instagram e aí vocês vão conseguir visualizar melhor somado com o que eu vou falar agora, tá certo? Eu vou usar o vídeo aqui só como base para mim, então, tá? Então a introdução foi mais ou menos sobre essa para falar o quanto o Dunnett ele tá voltando com tudo, tá certo? Anotem aí. Tá? O Dunnett, o tamanho dele é de 8 a 10 centímetros. Só um minuto. Ok? Vamos lá para a receita do Dunnett. 500 gramas de farinha de trigo. Espera aí, Felipe, espera aí. Todo. 500 gramas de farinha de trigo. Anotaram? Pronto, pronto. 8 gramas de sal. $50 gramas de É açúcar. 500 gramas de farinha de trigo, o que é mais que eu não vi? 8 gramas de sal. 500 gramas de farinha de trigo. 8 gramas de sal. 50 gramas de açúcar branco. O que é açúcar branco? Pode ser o cristal ou o refinado. Entenderam essa informação? Açúcar branco Mas pode ser... diferencia? Tem Não, diferença? não. Para esse processo não tem, tá? Pode ser o branco ou o refinado. Entendidos? Ok. 50 gramas de ovos, ou seja, Esse ovo. refinado é aquele mesmo, é própria confeitaria Não, Não. pode ser batido no liquidificador. ou do dia a dia? É o do dia a dia. Aí peneira, né, ele antes, bota Hã? peneirado. Não, Peneirado. pode bater no liquidificador o açúcar para virar um pozinho. Ah, tá. Tá bom? Não é o açúcar de confeiteiro, tá? Açúcar de confeiteiro contém amido. Não é esse o açúcar que a gente quer agora. Um ovo, 50 gramas de ovos. 50 gramas de margarina de uso geral. Importa a temperatura Hã? da margarina? Tem importância a temperatura da margarina? É em temperatura Margarina é ambiente, quantos por cento? tá? Eu não te 15. ouvi. Temperatura ambiente, A margarina é quantos por cento? 80, tá? O que a gente usa 80. tradicionalmente. Pode ser manteiga também, tá? 15 gramas. Peraí. A margarina dá 80% de lipídios, é isso? Isso. E aquelas puro sabor, Primor, já é outra quantidade de porcentagem. Uhum. Tá. Um minutinho. 250 gramas ou ml de água. Pronto. 15 gramas de fermento seco. 15 gramas de fermento seco, aquele de sachêzinho, que é um pozinho. Felipe, é o Usa pra biológico pão, né? ou é o químico? Hã? É o fermento biológico ou o químico? É o fermento biológico seco. É aquele que é um granuladozinho, um pozinho para pão. É o que a gente usa na massa do salgado, assado. Eu tô com muita dificuldade de achar esse fermento aqui.
Sério? No Pegar a minha supermercado carta, tem não, sachê. Não achei. É Pegando lá. R$ 4. Mas é porque eu não tô achando. Nesse Quando eu daqui, chegar ó. em casa, eu bato uma foto. Eu Quando eu sei chegar em casa, eu qual, bato uma foto dele. eu sei qual ele é. Eu tô com Quando você dificuldade for de em encontrar ele. Luana, você vai muito em atacadão? Não. Eu É vou porque ao supermercado que tem próximo aqui, é o Frangolândia e o Center Box. Então, nos atacadões, ele você encontra com mais fácil acesso e bem mais barato, que você vai encontrar ele um pouquinho maior. Vamos lá. Modo de preparo. Exatamente. Modo de preparo. Você vai reservar a água. E misturar todos os ingredientes, certo? E misturar todos os ingredientes Até o ovo. até o ovo. E a gordura também, tá? Tá certo? O único cuidadinho que vocês vão ter é para vocês não misturar diretamente o fermento com o sal, tá certo? Só isso. Vocês não vão colocar de um modo que o fermento ele caia diretamente sobre a porção do sal, para não anular. Eles podem estar misturados, junto com a farinha, com o açúcar, com o ovo, mas ele não pode estar de um modo que ele fique ligado, conectado com o sal, tá? Ok? Pode deixar por último, então, pôr sal. Ótima ideia, tá? Ótima ideia, tá Tá certo? bom. Adicione a água aos poucos para dar o ponto desejado à massa. Adicione. Pronto? Colocaram a água. Depois de colocado a água, o que é que vocês vão fazer agora, gente? Sovar, né? O processo que a gente fez em todas as etapas do salgado, tá? A receita pede 250 ml de água, mas vocês devem saber que isso é um número aproximado, não é um número exato. Vocês vão colocar até a massa estiver bem hidratada. Foi o que a gente fez em todos os processos da aula de salgado, tá bom? Vai sovar a massa bastante até ela desenvolver aquela massa elástica, né? Ou aquele ponto de véu, que a massa fica bem elástica. Tá Podendo certo? ir para a batedeira? Pode ir? Com certeza. Se você puder fazer esse teste na batedeira, esse donut na batedeira, é melhor ainda. Tá bom? Depois de feito isso, a massa ficou elástica, você vai deixar ela descansando 15 a 20 minutos, que é aquele mesmo processo que a gente fez com a massa do croissant e de outros, e da pizza, para a gente conseguir abrir essa massa sem que ela retorne. Porque a gente sovou essa massa. Esse ponto elástico dela é ponto de véu, é? Com certeza, sim. Tá? Isso. E aí a gente vai desenvolver. Agora a gente vai botar essa massa para descansar. Em seguida, a gente com plástico filme na superfície ou com panozinho de prato, tá bom? Em seguida, a gente vai enfarinhar a nossa bancada. Em seguida, a gente vai enfarinhar a nossa bancada. E vai abrir essa massa na espessura de um dedo, tá bom? A gente precisa que seja massa mais grossinha para que ele cresça e vire um pãozinho.
Abrir ela tipo aquela de massa folhada, né? É, Deixar ela bem fina, né? Tipo aquela massa não, folhada. fina não. Ela tem que estar grossinha a massa. Porque o donut, ele é um pãozinho. Então, ele vai estar grossinho para ele dobrar de volume. Tá? Ah, tá. Tá? Vocês vão abrir essa massa. Felipe, como é que a gente vai cortar esse donut? Então, tem um cortador próprio para ele, certo? Porém, ele é bem difícil de achar em lojas, a não ser que você encomende. O que é que eu indico fazer? O truque. Sabe as garrafas de 2 litros de Coca-Cola? Sim, Sabem? Hã? sim. Pode ser copo também. Pode, mas é porque a garrafa de 2 litros, ela tem um tamanho ideal. Entende? Aí você corta ela, faz o molde redondo e vai fazendo os cortes redondos na massa, tá bom? E para fazer o buraquinho do meio, a tampa da garrafa PET, da garrafa de Coca-Cola, a tampinha. É assim que eu faço lá na padaria, que a gente não tem um cortador lá. Tá certo? Aí vem a segunda parte, tá? Vocês fizeram isso, agora vocês vão botar o donut para fermentar. Ele tem que fermentar até dobrar de volume. Tá ok? Tem que fermentar até dobrar de volume. E aí vocês vão deixar ele num localzinho abafado para ele fermentar. Dobrou de volume, o que é que vocês vão fazer quando ele dobrar de volume? Vocês vão fazer o quê agora? Fritar ou assar? Fritar. Ele é Tá. frito, né? Não? Então, o pulo do gato é a gente primeiro assa o donut. Quando ele tá assadinho, quase, ele não tá assado moreninho, ele tá um assado esbranquiçado, indo pro dourado. Aí a gente tira do forno e frita. Passada, sabia disso não. É, a gente primeiro assa e depois a gente frita, tá? Aí a pergunta, Uns 5 Felipe, eu tenho... minutinhos. Oi? 15 5 minutos, assa por mais ou minutinhos. menos 15 minutos. 15, 10 minutos. Olha, Felipe, gente, você bota ele para fermentar. Ele já cortado, né? isso. Entendi. Ele já tem que estar todo feito e parado. Uhum. Aí a gente deixa uns espaços bem bons entre ele, assim, um dedo e meio, porque ele vai crescer, né? Ele não pode encostar um no outro. Tá certo? Ok. Ok. E a temperatura do forno? Oi? A A temperatura temperatura do do forno. forno, 180. Tá bom? Ok. Aí, gente, ele assou, não assou, ele vai ficar um branco meio quase indo pro dourado, mas ele ainda fica todo branco, tá? Aí a gente vai fritar o óleo normal, um óleo bem, ele tem que estar quente, e aí vocês vão ver que é só para dar um banho de óleo nele, porque ele não passa nem 10 segundos eu acho que não passa nem 10 segundos no óleo. Aí ele vai criar aquela cozinha escura, dourada do donut. Tá certo? Ok. Aí vocês podem fazer a pergunta, Felipe, a gente tira do forno e assa, ou tem que esperar esfriar, tem que ser quente? Tanto faz, tá bom? Você pode fazer ele frio, pode fazer ele quente, pode deixar para assar fritar no outro dia. Ok? Pronto, né? Feito isso, a gente já tem o donut. Aí você pode, se você for querer vender ele tradicionalmente, é só assim que depois de assado, você colocar no açúcar e canela.
tipo um churros. Já ia dizer, ele ia ficar tipo aquela rosquinha, né? Rosquinha doce Isso, que a gente compra na padaria. isso, é exatamente essa. Se não, aí a gente vai para aqueles mais gourmet, que são os recheados, tá? Enquanto isso, eu vou dar um play aqui no vídeo e eu vou pausando e vou falando, tá certo? Vocês estão conseguindo ver a tela pausada minha aí? Não, né? Conseguem ver agora? Conseguem ver a tela pausada? Tô conseguindo ver. Pronto. Eu vou dar um play agora. Essa primeira parte que eu vou falar agora, que eu vou fazer aqui no vídeo, é exatamente tudo que eu falei para vocês. Misturar os ingredientes, tá bom? Depois colocar a água. Um adendo, gente, que eu me esqueci. A água é interessante que ela esteja bem gelada. Aí eu coloco até gelo dentro dessa água, tá? Tá bom? Vou dar play aqui agora. Eu estou apresentando aqui para vocês os ingredientes, tá? Os ingredientes que a gente vai trabalhar. Eu peguei no fermento agora. Agora eu vou usar o ovo, a farinha de trigo, tá? Vocês podem fazer esse processo tanto no bowl como na mesa, tá certo? Essa Tupperware é bem grande aí, era para caso você queira sovar no bowl, né, aí dentro, mas não acho legal, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a água que eu estou utilizando. Conseguem ver? Deem joinha que vocês veem que a água está com gelo, tá? A água é com gelo. Eu vou dar um pausa no vídeo aqui agora, tá? Dentro desse pote de água, eu tinha 500 ml de água. E aí eu vou colocando até eu sentir que a massa está boa. E com 250 ml de água, ficou muito boa a minha massa. Mas voltando àquela questão de cada farinha é uma farinha, né? Então pode ser que pode ser que você com 200 ml já esteja boa a sua massa, ou pode ser que com 300 ml você precise. O importante é identificar o ponto correto. Eu vou voltar aqui para o vídeo para a gente dar continuidade. Eu estou falando aqui agora da temperatura do fermento, porque eu escolho usar água com gelo, para a gente não matar o nosso fermento. A gente sabe que o fermento com 25 graus, ele morre, né? Então, por isso que a gente usa água com gelo, tá certo? Então, eu mostrando mais uma vez. Eu falo demais. Quase não termina. Passar para frente. Ó, acrescentei o sal, o açúcar e o fermento, tá? Eu já tinha acrescentado a gordura, que eu pulei. Acrescentei o sal, o açúcar e o fermento. Estou misturando. Agora, quer dizer, agora que eu vou acrescentar a gordura. Desculpem. Eu misturei a farinha, o sal, o açúcar e o fermento. Agora eu acrescentei a margarina e os ovos. E eu estou agora sovando a massa. Agora eu começo a colocar a minha água, tá bom? Agora o vídeo vai dar um salto bem alto. Tá vendo que eu vou colocando água aos poucos e vou sentindo o ponto da massa. Já coloquei bastante, ó. Eu vou batendo a massa também, vou sovando, rasgando, até ela ficar nesse ponto, tá? Esse ponto aí, todos vocês já sabem chegar? Sabem chegar nesse ponto através das aulas de salgados? Oi, Gabi. Sim.
Sabe, né? Sim, às vezes não, às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes Ai, fica a chega massa na bem perfeição fofinha, às vezes perfeita. não, mas chega. Ótimo. Pronto. Tá Olha, acertando aos poucos. agora, gente, eu vou mostrar para vocês o ponto dessa massa, tá? Eu já mostrei que ela fica lisa, mas ao mesmo tempo ela fica bem hidratada. Vocês vão ver que eu vou pegar na massa, mas ela ainda gruda nos meus dedos. Olha. Tá vendo? É uma Eu massa acho que o que eu tô errando é porque quando ela tá pegando, eu ainda boto mais farinha. Igual como você botou na batedeira, daquela vez que ela não tava soltando, não Uhum. tava desgrudando da batedeira, aí você podia botar mais. Eu acho que eu tô botando até demais, Não, aí, pronto. Mas isso aí é só com treino, pra ela tá? não soltar dos dedos. Uhum. Eu Pode entendo. ficar preguento assim, né? Então, Pode, pode. Um bom teste é quando eu pego a farinha, tipo, eu passo farinha na minha mão e eu pego nela, aí ela solta completamente. Mas se eu tiro a farinha totalmente da minha mão, totalmente, minha mão fica totalmente livre de farinha, e eu pego nela, aí ela gruda, um pouquinho como aí da foto, tá? Mas se eu colocar a farinha na minha mão, não vai grudar de jeito nenhum. Eu vou dar play novamente no vídeo. Agora eu vou colocar a massa para descansar, tá? No bowl enfarinhado ou não. A massa já descansou 20 minutos, tá? Descansar a massa por mais ou menos aí 15 a 20 minutos. Aí eu vou enfarinhar a mesa, a bancada. E vou abrir a minha massa. Nesse processo aqui eu já abri minha massa, tá bom? Na espessura de um dedo. Felipe, eu Oi. tô com dificuldade também disso aí, porque eu ia comprar meu rolo, né? Que eu não sei o nome, acho que é esse mesmo. Só que tá tudo fechado, e aí eu posso abrir com alguma outra coisa? Então, sabe, dessa vez eu abri, sabe com o quê? Com o rolo de plástico filme. Sei. Pronto, eu abri Pois com é, ele. eu nunca me lembrava de comprar quando eu ia no centro, aí eu tô sofrendo na pele agora, que eu tô testando as receitas e não tenho. Aham. Ou então, cano. Vai no depósito e compra um cano. E corta. Um cano. Eu vou tentar isso aí. É muito bom também. Tem gente que abre a pasta americana com cano. Você lava, escalda, né? Dá uma boa lavada nele. É bem barato. Compra um cano mais resistente. Se eu não me engano, o cano para água, ele é bem resistente e grosso. Aí você compra e utiliza ele, tá? E aí dá para você Vou, abrir pasta americana, pizza, o que você quiser, tá? vou comprar. Ó, abri a massa na espessura de um dedo e agora eu vou cortar. Como eu não tinha uma garrafa PET, eu utilizei uma tampa grande para cortar eles, tá? Fui fazendo os cortes. Ó a espessura dele, gente. Vou voltar aqui para vocês verem. Bem grosso. Tá vendo a espessura? Tá? É uma espessura grossinha, não é uma espessura fina, tá certo? E aí, essa massa, ela vai, quando ele fermentar, vai dobrar de volume, tá bom? Olha ali com a tampinha, tá vendo? Eu com a tampinha de garrafa PET. Agora eu vou levar esses donuts para fermentar, tá bom? Até eles dobrarem de volume. Dobrou de volume, leva para assar. Ó, levei para fermentar. Tá vendo que eles já estão mais gordinhos? Pronto, é porque eles dobraram de volume, tá certo? Ó, dobraram de volume, eles estão mais gordinhos, ó. Tá fofo, uma massa fofa. Agora eu vou levar para assar. Olha eles assados. Estão vendo assados? Tá? E eu tiro eles mais ou menos dessa cor aí. É um branquinho, mas já já vocês vão ver que eles estão douradinhos.
Olha, tá vendo a cor deles? Conseguem ver? É quase um douradinho, mas bem suave. Feito isso, gente, nessa parte eu posso fritar hoje, esperar esfriar ou amanhã ou fritar na hora. Tá bom? Ele pode ser congelado Desse jeito aqui, não. Tá? Não pode ser. só com a massa antes de ir pro forno. Ou, É, a pro massa forno. crua, aquela massa, o donut, sem estar fermentado, eu posso congelar ele sim. Aí, para descongelar, tiro da geladeira, do congelador, coloco na geladeira, né? E aí deixo fermentando fora da geladeira até ele ficar daquele jeito. E agora eu vou fritar, tá? Em óleo normal, quente, a 180. Quando ele frita, ele não aumenta de tamanho. O tamanho permanece o mesmo, tá bom? Se ele te fermentar e eu não assar e for logo fritar, ele vai virar uma borracha, uma sola. Não fica legal. Olha a cor dele, tá? Uns mais claros, outros escuros, tá certo? Agora eu vou rechear ele. Eu vou cortar o donut no meio. Isso é opcional, tá certo, galera? É opcional. Anotem esse recheio. Anotem esse recheio. Posso falar? Pode falar. Vamos lá. Uma caixa de leite condensado. A mesma medida da caixa de leite condensado de leite. Cinquenta gramas de chocolate em pó. Esse chocolate em pó tem que ser sempre o 100% ou pode ser O outro? que você quiser, tá? É Eu você que vai tenho dizer. de 30%. O de 33, de 50, o de 100, tá? Aí qualquer coisa você acrescenta só mais. É, Ou não? A isso. quantidade é a mesma? A quantidade é a mesma, tá? É óbvio, se você usar um chocolate de 33%, o sabor vai ser bem menos do que o de 100%. E por aí vai. Já falei do leite, já falei do leite condensado. Acrescentar, eu falei do chocolate em pó, uma colher de amido. Uma colher de sopa de amido. Tá ok? E mexer até virar um mingau, tá bom? No fogo até virar um mingau bem grossinho. Mexer até virar um mingau bem grossinho. Vou dar play novamente. E tampa o donut. Olha como ele fica bem recheado. Tá certo? Essa aqui vai ser a cobertura do donut, tá bom? Tá? Essa cobertura eu não vou falar receita em Instagram em nenhum local. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho glacê real. Não tem, agora aqui, gente, não tem medida, tá certo? Tá bom? Glacê real.
Vamos botar só uma base aqui. 2 xícaras de glacê real. Duas xícaras de glacê real. O suco de 2 limões. E água até obter esse ponto aqui, ó. Ele vai ficar grossinho, tá? Até ficar... É bem grossinho mesmo, tá, gente? Que ele fica. Pra gente, ó, pra fazer essa camadinha. Tá certo? E acaba o vídeo. Felipe, aquela cobertura que eu vejo que tem na maioria dos donuts, que é rosa, ela é essa tipo com corante? Essa com o corante rosa, exatamente. Exatamente. Um minutinho. Alguma dúvida? Acho que é até agora que eu me lembre, não. Ao invés do glacê real, pode ser o chocolate? Não. 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 Essa é como se fosse a cobertura tradicional dele? É exatamente isso. A cobertura tradicional do donut. Não, entendi. Tá E bom? para virar sonho tem que ser aquele açúcar. Gelado. Esse aí, né? Entendi. Pronto. Agora vamos lá. Esse recheio que eu passei foi um recheio de chocolate. Agora, algum de vocês, todo mundo aqui sabe fazer creme de confeiteiro ou não? Não sabe, né? Então a gente vai passar outra aula, a gente fala sobre o creme de confeiteiro, que é uma forma de rechear o donut mais econômico também. Tá certo? Felipe, é aquele mingauzinho só com gema, né? O creme de confeiteiro. Isso. É o leite, são Baunilha e leite, gema, né? gema. Leite condensado, gema Não, de não vai leite condensado, tá? vai não? Vai não vai leite condensado. Agora eu quero passar para vocês É porque esse que ela tá falando é tipo aquele creme brulee, né? Esse que ela tá falando. Tipo aquele creme branco que mostrou na aula, né? Aquele creme branco que a gente recheou aquela só. não é um creme brulee, mas é um creme parecido com aquele. Que é o creme branco que foi passado na aula, é tipo esse que a Fernanda tá falando. Isso. Agora eu quero que vocês anotem rapidinho uma receita. Tá? Agora a gente vai pular uma parte aqui da aula, tá certo? A gente vai... eu peço que vocês façam esse donut, tá certo? E que vocês entrem em contato comigo para qualquer dúvida a respeito disso. Mas antes eu quero conversar com vocês só mais um pouquinho. Quero conversar mais com vocês um pouquinho sobre ficha técnica, tá bom? Eu vou enviar para vocês o modelo de ficha técnica pelo WhatsApp, pelo portal do aluno, e aí eu quero que vocês estejam todos bem afiados. Mas antes disso, eu vou passar a receita que eu quero que vocês façam a ficha técnica, tá bom? Anotem a receita aí. É um bolo de cenoura. Espera! Felipe, tu não já passou essa receita, não? Não. Pois vai, manda brasa aí. Posso falar? Peraí, Bolo de cenoura, ingredientes. vai.
2.000 gramas de açúcar. 2.000 gramas. 2 É, quilos de açúcar. calma. A tarefa é exatamente essa. 2.000 gramas de açúcar, 2,4 kg de farinha de trigo, Pronto. 2 Repete aí a quilos. farinha de trigo. É 2 quilos e quanto? Oh, desculpa, 2.400 gramas de farinha de trigo. Quando eu ligo meu áudio, eu não vou desligar o meu áudio. Repetindo, ingredientes: 2.000 gramas de açúcar, 2.400 gramas de farinha de trigo, ok? Ok. 2.000 gramas de cenoura picada e descascada, 2.000 gramas de de cenoura cenoura. picada e descascada. Ok. É. 300 gramas de fermento químico para bolo. Felipe, pode ser farinha com fermento? Não. Tem que ser fermento químico para bolo separado. 300 gramas de fermento químico para bolo. Fermento aquele para bolo mesmo. Outro ingrediente. 400 ml de... De quê? De De leite? leite. Hã? De óleo. De óleo. De leite. De leite. Sim. Não estou escutando. 400 ml de leite. É porque tem bolo de cenoura que não leva leite. Todos vão com óleo. A maioria. 1.200 ml de ovos. E vocês que lutem para me dizer quantos ovos tem 1.200 ml. Ok? E 1.600 ml de óleo. Luana, para de bater no menino. A Luana. Do leite ao óleo, Então, porque minha o filha meu podia celular... nascer Tá nova. amarrando o menino, né, mulher? Como é, gente? Do leite ao óleo. Como é depois do leite? Ó, vamos lá. 2.000 gramas de açúcar, 2.400 gramas de farinha de trigo, 2.000 gramas de cenoura picada e descascada, 300 gramas de fermento químico, 400 ml de leite, 1 litro e 200 de ovos, 1 litro e 600 de óleo. Eu Ok? perdi o ovo. Quanto litro de ovo? 1 litro e 200 de ovo. 1 litro e 600 de óleo. Tá? Modo de preparo. No liquidificador. Quer que eu vou bater no liquidificador? A cenoura, o ovo, o leite, o óleo e o açúcar. Pronto. Bate os Menos o líquidos. óleo. A gente não vai bater o óleo nessa receita. Tá? A gente vai bater a gente vai bater no liquidificador a cenoura, o ovo, o açúcar e o leite. Ok? Ok? Ok. Por que isso? Porque o óleo, quando apenas misturado, deixa o bolo mais fofo de quando batido. Tá certo? Depois,
de ter batido tudo isso e ter formado um creme bem bonito e bem batido, acrescentar o óleo apenas para misturar com uma colher. Pega uma colher, uma espátula, um fouet e mistura o óleo na massa apenas para misturar. O fermento e a farinha de trigo vai também bater no liquidificador, né? Não, não? Não. No Vai liquidificador, bater. a cenoura, os ovos, o açúcar e o leite. Em seguida, eu acrescento o óleo, só para misturar. Olha, entendi. E depois, eu acrescento a farinha, juntamente com o fermento, novamente com a colher ou com o fouet, para misturar também. Tá certo? Tão curioso para fazer essa receita? Eu muito não, que eu não gosto de bolo de cenoura. Ô, bicha chata. Aff. Tá, Gabi, O que tu curiosa? gosta, mulher? O que é que tu gosta? Na aula tem um monte de coisa, eu não gosto, não gosto. Hã? Queria uma receita de bolo de milho. Receita de bolo de milho. Tem na apostila. É porque eu tentei fazer um e ele não deu muito certo, não. Ficou bolo. Tu queria bolo fofo, é? É. Tá. Espera aí. Só que eu só tenho 2 cenouras pequenas. Calma. Não dá. Felipe, qual é a pegadinha dessa receita aqui? Nós Hein? vamos ter que conversar isso aqui tudinho, né? É, sim. É porque no vídeo, lá na videoaula, tem falando da ficha técnica, mas não assim como você colocou, o professor colocou. Não, Gente, eu algumas esqueci. coisas aqui da ficha técnica, eu sei Ovo, o açúcar, Peraí, o cada um leite e a fala. cenoura. Peraí, Josi, como é? É o ovo, o leite, o açúcar e a cenoura, né? Para bater no liquidificador. Isso. Aí depois você coloca o óleo, né? E depois mistura. Certo. E depois coloca a farinha juntamente com o fermento e mistura. Mas o óleo não é no liquidificador. O óleo é no fouet também. Isso. Só para misturar. Só para misturar. Então você adiciona primeiro a farinha, o fermento, ou primeiro o óleo? O óleo, Primeiro depois a óleo. farinha, o fermento. Primeiro óleo é mistura. Depois a farinha juntamente com o fermento, aí mistura. Felipe, se eu fizer essa receita todinha, tu acha que dá quantas formas, mais ou menos, de 20 centímetros? Nossa, dá muitas, viu? Eu não calculei ainda, mas dá bastante. A atividade que eu quero para vocês é fazer apenas 25% dessa receita. Fazer os cálculos de todos os ingredientes, tá? Bota a calculadora e colocar 1.200 gramas de ovos. Quanto é? 1.200 menos 75%. Quanto é que vai dar? Aí vai dar o resultado referente a 25% que eu quero que vocês façam. Eu sei que vai dar 300 gramas de ovos nessa receita. 300 gramas de ovos é quantos ovos? São 6 ovos. Eu já calculei os 10%, Felipe. 10% fica uma receita para uma forma. 10% fica para uma forma. Pequena é porque fica 200 gramas de açúcar, 240 gramas de trigo, 200 gramas de cenoura, 300 gramas de fermento, 40 ml de leite, 160 de óleo e 120 de ovos. 6 ovos. Bom. Pois Já veja aí. calculei os 10%. Calculou os 10%. Vai dar um bolo de 20 centímetros, né? 18. É. Laís, tá querendo entrar aqui, a Laís. Laís entrou no final da aula. Ela entrou? Entrou agora, acho que entrou. Entrou não, tá as mesmas pessoas aqui. Tá aqui, Laís Queiroz.
Vai lá, pegando- gente, no final da aula eu descobri como é que eu boto a tela para me ver todo mundo. Tô abrindo aqui, tá? Vamos lá. Para quem ficou até o final da aula, eu vou encerrar aqui a aula, mas a gravação aqui, tá bom? Eu pensei que tu ia sortear a panela. Ah, não. Pode mandar só a receita, ao invés de fazer o bolo, eu tenho que fazer o bolo também. Ok. Não, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem fazer o bolo. A gente vai ter que fazer a ficha técnica e mandar para tu. Isso que eu quero ver bem direitinho, tá? Entendi. Eu vou só encerrar aqui, fiquem A aí um ficha minutinho só para técnica ver. é uma foto